Nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Amém. Que maravilha, que bênção. Louvado seja Deus por tudo que está sendo feito, tudo que Deus está fazendo em nosso meio, continuará fazendo. Eu tenho certeza que hoje, ao entender o que Deus vai falar, ao receber a revelação, o entendimento na sua vida interior, no seu espírito, você vai sair daqui diferente e vai ter uma semana maravilhosa. Amém. Queridos irmãos, a Bíblia nos mostra que o nosso Deus, esse Deus que é tão bom, Ele está atento, Ele presta atenção em tudo que acontece. Nada passa despercebido aos olhos dEle. Ele está vendo tudo que se passa com cada pessoa na face da terra. E sendo Ele um Deus de amor, cheio de misericórdia, graça, o seu desejo é usar cada um de nós aqui como vaso para entregar os seus milagres e as suas soluções para aqueles que estão em necessidade lá fora. As pessoas do mundo estão cheias de necessidade. As pessoas com as quais convivemos no cotidiano, com as quais mantemos contato, elas estão sempre em necessidades. E o Senhor Deus, de fato, tem uma pilha de bênçãos para repartir, para entregar. Ele tem bênçãos à pronta entrega para entregar aos necessitados deste mundo. Por isso que Deus decidiu levantar a igreja na terra. A igreja está aqui para ser vaso. Cada um de nós está aqui para ser vaso, para ser um veículo por onde Deus se move, por onde Deus pode entregar seus milagres, suas respostas a um mundo que clama. E também por isso Deus nos deu a pessoa do Espírito Santo, que veio habitar em nós, nos encher de graça, de fé e poder, para que possamos ministrar como sacerdotes ungidos dele ao povo carente. Olha para o irmão do seu lado e fala: você sabia que você também é um sacerdote ungido para servir a Deus? Cada um de nós aqui é um sacerdote ungido de Deus. Põe a mão na sua cabeça e fala: eu sou um sacerdote ungido para ministrar em nome de Jesus vida, graça, fé, poder, curas, milagres, unção. Quem diz amém, aleluia? O que Deus quer de mim e de você é que sejamos simplesmente pessoas simples, pessoas sensíveis, dispostas e sempre disponíveis para entregar às pessoas carentes os seus milagres, suas respostas. Ele quer que cada um de nós experimente diariamente a grande emoção, o grande prazer de promover pequenos encontros entre pessoas carentes, pessoas em necessidades, e Ele, o único Deus capaz de resolver os problemas, resolver as situações adversas. Por isso, Ele conta conosco como seus emissários, entregadores das respostas do céu.
É importante, queridos irmãos, ficarmos atentos para tudo que acontece ao nosso redor. Muitas vezes nós nos juntamos àqueles que estão questionando as coisas, questionando a Deus. Outras vezes fazemos parte do problema e não da solução. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e fala: eu e você sempre somos chamados para ser parte das soluções e não dos problemas das pessoas. Então, na verdade, Deus quer nos usar a todo momento. Isso não é conversa fiada, isso não é balela, isso é uma verdade. Se você ler o Novo Testamento, vai perceber que Jesus formou discípulos e deu a eles poder para que fossem pregar, curar, libertar, esclarecer as pessoas, levar paz, levar harmonia, levar tranquilidade, libertação. Então, o Senhor sempre levantou pessoas e nesta geração Ele está levantando a nós como seus emissários a um mundo carente, a um mundo que está sofrendo. Certa vez, um irmão contou uma história que eu achei muito interessante. Ele disse que aceitou o desafio de ser um entregador do céu e desejava, de fato, ser usado por Deus para entregar seus milagres às pessoas. Mas ele não se achava capaz de resolver certas coisas, não se achava capaz de tocar em certos assuntos e dar respostas concretas. Por exemplo, ele era uma pessoa que sabia consertar aparelhos, consertar computadores, sabia muita coisa de tecnologia, e ele esperava que as pessoas tivessem problemas nestas áreas, com essas coisas, para que ele pudesse ser usado por Deus e ajudasse as pessoas. Mas não sabia nada a respeito de relacionamentos ou de assuntos mais sérios. Ele estava disposto a cooperar com Deus em acontecimentos extraordinários, desde que não envolvesse questões complexas, questões difíceis. Certa feita, ele foi trabalhar na sua empresa e lá estava um carpinteiro, um senhor carpinteiro, fazia um serviço lá, e aquele carpinteiro chegou e, tendo confiança nele, de chegar perto, conversar, disse para ele: olha, estou passando uma situação crítica. E aí o carpinteiro contou para ele, né? Ele disse: tá bom, pode falar o que está passando. E o carpinteiro então disse: olha, eu e a minha mulher estamos a ponto de separar. O meu casamento está indo à falência. Eu estou sem esperança de salvar meu casamento. E aquele irmão, ele olhou para o carpinteiro e percebeu que ele estava ansioso por uma solução, porque logo de cara, né, ele já veio trazendo o problema. Parecia que aquele homem estava muito abatido, porque já não sabia onde buscar a solução para o seu casamento, seu problema conjugal. E mesmo um tanto desconcertado, o irmão disse para ele: cara, será que há alguma coisa que eu posso fazer para ajudar você? Há alguma coisa que eu possa fazer para lhe ajudar? E sem hesitar, o carpinteiro respondeu: será que você poderia me falar uma maneira de agir? O que eu preciso fazer para salvar meu casamento? Porque eu não tenho a mínima ideia do que fazer.
E naquele momento o irmão engasgou, ficou meio perdido nas roupas e entrou em pânico, né? Porque ele queria ser usado por Deus, estava disposto a ser um entregador de respostas do céu, mas ele não sabia nada sobre relacionamento e não tinha noções de vida conjugal. Ele se sentia completamente por fora de como aconselhar outro homem a resolver problemas conjugais. Mas, uma vez que ele havia aceitado a ideia de ser um sacerdote, um ministro na mão de Deus, um entregador do céu para as pessoas, então ele parou um instante, respirou profundamente e lá no fundo da alma, no fundo, ele falou com Deus em silêncio. E agora, Pai? E agora, Pai? O que eu falo para esse homem? E aí ele ficou assim, meio desconcertado, e disse assim: ô amigo, por favor, entra ali no escritório, vai lá e pede um papel e uma caneta. Traz um papel e uma caneta lá. Aí o homem saiu, foi buscar o papel e caneta. E ele ficou lá pensando: e agora, o que eu vou fazer? Né? Na realidade, o que aquele irmão queria, naquela altura, era mais tempo. Então ele arrumou aquela saída, né? Vai lá e pega um papel e uma caneta, porque ele queria ganhar tempo para ver se encontrava uma resposta. Mas não tinha a mínima ideia do que falar ao carpinteiro atribulado. Ele lembrou então que certa vez ele foi à igreja e o pastor pregou e ensinou que quando ele estivesse num momento assim, para entregar algo que não sabia o que e como deveria proceder, então ele deveria relaxar, deveria respirar fundo e depender do Espírito Santo que habita nele, né? Então, afinal de contas, ele é apenas um entregador de milagres, um entregador do céu, e não é Deus. O milagre pertence a Deus, a resposta vem de Deus. Então ele deveria crer, ele deveria confiar e esperar que Deus falasse através dele. Quando o carpinteiro voltou com papel e caneta, ele, depois de orar, pegou o papel e disse: vou escrever algo aqui agora. Falou para Deus: vou escrever, o senhor põe a mão na minha mão e eu vou escrever. Aí ele escreveu a seguinte frase: você precisa voltar para casa e arrumar a cama. Espera aí, ele mesmo ficou espantado. O que eu escrevi aqui? Você precisa voltar para casa e arrumar a cama. O homem perguntou como é que resolve o casamento dele. Deus, o que é isso? Ele ficou hesitante: eu entrego ou não entrego esse papel? Aí ele falou: afinal de contas, eu sou apenas entregador do céu. Amigo, está aqui, ó. Aí o homem pegou o papel e ficou ali, tremendo. Você precisa voltar para casa e arrumar a cama. O homem ficou ali, andava de um lado para o outro. Ele falou: agora ele vai me dar uma bronca agora, quer ver? Vai me dar uma bronca. Aí o homem olhou para ele e disse: cara, como é que você sabe disso? Como é que você está sabendo? Quem foi que te falou? Quem foi que te disse? O quê? Não, é que, sabe o que acontece? Um dos grandes problemas lá em casa é que a minha esposa levanta mais cedo que eu, né? Ela tem que chegar no escritório lá mais cedo, e ela vai embora, e depois eu levanto com pressa, atrasado, e não arrumo a cama, fica aquela bagunça. E aí a minha mulher volta, aquele quarto bagunçado, ela já não está aguentando, e ela começa a falar, e eu fico irritado, ela fica nervosa, e nós brigamos, e agora ela está falando que não tem jeito, nosso casamento está mal, e tudo por causa da cama desarrumada. Aí ele falou assim: quer saber? Eu vou almoçar, e depois do almoço eu vou para casa, eu vou arrumar aquela bendita cama. Ele foi para casa, arrumou a cama direitinho e tal, botou um bom ar lá no quarto, foi embora. Quando a mulher voltou, a mulher chegou primeiro em casa, né?
e ele chegou um pouco mais tarde. Quando ele chegou, a mulher estava lá toda arrumadinha, preparando uma carne para ele, tudo belezinha, abraçou, beijou, né, fez carinho. Ele falou: o que aconteceu? A mulher disse: meu amor, você realizou meu sonho. E, sabe, aí abraçou e ficaram felizes, passaram uma noite romântica, e o casamento deles consertou. Aí aquele irmão, né, ele aprendeu uma coisa, ele aprendeu algo. Se você é o entregador do céu, se você é um sacerdote fiel, você não tem que ficar preocupado em arrumar resposta. Você não tem que ficar preocupado em produzir milagre, produzir qualquer coisa. Não, você tem que estar sempre disponível na presença do Senhor, e o Senhor fará a obra. Quem diz amém, aleluia? Então, isso é algo que desafia a gente, mas ao mesmo tempo também, isso nos motiva. Por quê? Porque se você perguntasse, onde foi que o irmão arrumou aquela frase, né? Você não ia encontrar, não vai encontrar uma lógica, né? Não vai encontrar uma lógica nas coisas, na cabeça dele, enfim, em nada. Isso veio de Deus, isso só poderia ter vindo de Deus, né? O carpinteiro não esperava receber aquela ajuda, mas Deus proveu para ele. E assim acontece com muita gente lá fora, né? Quantas pessoas que eu conheço que hoje estão pregando a palavra e que estavam perdidas, estavam enlameadas, estavam cheias de maldições, até que alguém chegou, até que alguém enviado por Deus chegou na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, e ali entregou para aquela pessoa a resposta que esperava, o milagre, a solução que esperava. E aquela pessoa foi tocada por Deus, creu, arrependeu, foi para a igreja, batizou, estudou a palavra, e agora é um ministro, um pastor, um pregador, alguém que está servindo a Deus. Então, isso aconteceu comigo, né? Sabe por que eu estou aqui pregando? Porque numa tarde, né, eu fui jogar bola, não encontrei meus amigos para jogar bola naquela hora, e aí voltava do campinho e passei em frente à casa de uma senhora vizinha, e ela disse: ô Antônio, vem aqui. Eu falei: que foi, dona Nilce? Eu acabei de fazer um pão de queijo. Você gosta de pão de queijo? Eu falei: o que é? E o cheirinho do pão de queijo veio, né? Aquele cheirinho assim, pão de queijo assado quentinho. Falei: dona Nilce, até que eu não gosto muito não, mas se você não importar de me dar um pão de queijo, vem cá, menino, vem cá. Entrei lá, me deu 3 pães de queijo, né? 3 pães de queijo, servi um café, um leite com Toddy, não sei o quê, e eu fui comendo e tal. Ela olhou para mim e falou assim: você sabia que Jesus Cristo vai voltar, Antônio? Falei: o quê? Ela olhou para cima e disse: sabia que Ele está para voltar? Jesus vai voltar. Se você não estiver na presença dEle, se você não tiver a vida entregue a Ele, se Ele não entrar na sua vida, se Ele não salvar você, você vai perder-se, você vai para o lago de fogo. E aquilo ficou dentro de mim, né? Parece que era realmente algo que eu precisava naquele dia, né? Era de fato a resposta que eu buscava, porque eu tinha muitas questões na cabeça. E então, a partir daquele dia eu fui impactado, né, com aquela ideia, aquela visão de Jesus Cristo de pé no céu e voltando à terra para arrebatar os vencedores. E ali aquilo impactou minha vida. E a partir dali eu fui lá comer pão de queijo outras vezes e fui chegando, e hoje estou aqui para a glória do Senhor, né? Então, aquele encontro não foi um encontro casual, um encontro qualquer. Aquele encontro foi planejado por Deus, né? Então, quero que você saiba de uma coisa muito importante, muito especial. Deus programa encontros pequenos.
Deus encontra pequenos encontros entre Ele e pessoas em necessidade. E para isso Deus quer usar alguém. Deus quer usar um sacerdote, uma sacerdotisa dele na terra. Será que tem alguém aqui que dispõe? Será que tem alguém aqui que pode dizer: eis-me aqui, Senhor? Pois então pode acreditar, Ele vai agendar, já agendou vários encontros para você. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: Deus já agendou vários encontros para que você promova entre Ele e seus amigos, ou colegas, ou conhecidos, ou até desconhecidos. E vai usar você para isso, para que, né, você possa ser instrumento da resposta, né? Agora, o que me motiva, né, nessa questão é que o Senhor se interessa. Olha para cá, o Senhor se interessa, se importa com os problemas pessoais de cada pessoa. Se Ele se importou com os problemas de um carpinteiro, um humilde carpinteiro, pode ter certeza, Ele se preocupa com todos, né? Às vezes as pessoas estão lá fora clamando, suplicando por algum tipo de intervenção do céu, e parece que Deus não está ouvindo. Olha para cá, parece que Deus não está incomodado, parece que Deus é insensível. Mas eu quero dizer para você que isso é mentira, quero dizer para você que não é verdade. A Bíblia mostra que Deus se preocupa com o órfão, com a viúva. Deus se preocupa com o aidético, com o oprimido, com a prostituta, com aquele que sofre, que geme no hospital, aquele que está no presídio, aquele que está lá na sarjeta, aquela pessoa que está no submundo das drogas. Deus se preocupa com cada ser humano na terra. Mas para Ele responder, para Ele dar soluções, existe um caminho, um modo, um princípio, e Ele não vai quebrar, porque aquilo que Deus estabelece, Ele segue. Aquilo que Deus propõe, Ele vai fazer do jeito que tem que ser, do jeito que está proposto. Então, Deus já decidiu que só vai intervir na história das pessoas através dos seus sacerdotes na terra. Quem diz amém, aleluia? Então, se você tem falado: por que Deus não faz isso, por que Deus não faz aquilo? Eu quero te dar a resposta agora. Porque você não está ainda entendendo que através de você é que Ele vai responder às pessoas, através de você é que Ele vai tocar as pessoas, através de você é que Ele vai curar as pessoas. Agora, você chega diante da pessoa com dificuldade e você fica lá abatido, fica lá, né, estarrecido, e você não faz nada, você não pergunta a Deus, né, você não ora, você não diz: Deus, estou aqui, faça a tua vontade. Não, você fica às vezes até dominado, fica, de certa forma, você fica ali tomado pela situação, abatido pela situação adversa que a pessoa tem, e você não faz nada. Apóstolo, mas e se eu não souber nada? E se eu não tiver resposta? Se você não tiver resposta, ora. Quando você não tem nenhuma resposta objetiva para dar para alguém, ora. Afinal de contas, você é só entregador do céu. Então ora, porque na hora que você ora, Deus intervém, Deus opera e dá resposta direta. Então ora. E a responsabilidade sua é orar. Se Deus atendeu na hora, glória a Deus. Se Deus não atendeu naquela hora, glória a Deus. Muitas vezes Deus não faz nada objetivamente, mas Ele faz subjetivamente. Então, você não vê, mas lá no interior da pessoa, Deus já falou, Deus já deu para ela a resposta. Então, você não precisa preocupar com a resposta, você precisa preocupar em ser tão somente entregador de resposta. E essa resposta, nem você às vezes vai saber qual é. Mas se você pôs a mão sobre alguém e orou, Deus já dá a resposta para a pessoa, e isso é que basta. Quem diz amém, aleluia? Então, amados e queridos irmãos, Deus precisa de cada um aqui disponível para Ele, né?
Deus precisa resolver problemas lá fora. Olha para o irmão do seu lado e fala: Deus precisa, Deus quer resolver problemas lá fora, na sociedade. E para salvar vidas, casamentos, famílias inteiras, Ele precisa de você e de mim, como entregadores das suas respostas. Aleluia, glória a Deus. Quem diz amém, aleluia? Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa coisa que nós temos batido na tecla, de igreja de sacerdotes, igreja de ministros, isso não é modismo, isso não é balela, isso não é uma mera especulação, isso não é uma invencionice nossa, isso é propósito de Deus, isso é propósito de Deus.